se incendiar do amor, da paixão pelo seu chamado. Você tem um chamado de Deus. Você deve nessa noite sair daqui com a paixão pelo seu chamado. Amém? Mas a palavra paixão não tem na Bíblia, não tem. Mas a Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse, né? Jesus fala para as igrejas a voltar ao primeiro amor. Quando você tem um encontro com Cristo, você se apaixona pelo seu chamado. Quando você vem para a casa de Deus, você fica apaixonado pelas coisas de Deus. E nessa noite eu falo para você que você deve se apaixonar novamente, que você deve ter uma paixão sobre isso, pelo seu chamado. Mas quem tem chamados? Todos têm um chamado. Amém? E com essa introdução nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo. A Bíblia nos fala que uns são chamados para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para tantas outras coisas. A Paulo não fala nesse versículo aqui, mas todos nós temos um chamado, irmãos. Todos nós temos um chamado na obra de Deus. Se você entrou neste lugar aqui e recebeu o Espírito Santo, ou não recebeu ainda, mas você ouviu a palavra de Deus, eu tenho algo para falar para você nessa noite. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Amém? Eu não estou falando do chamado, Deus chamou você para cá. Eu estou falando que você tem um chamado de Deus para anunciar o Evangelho. Amém? Mas para isso você deve ter uma paixão. Para isso você deve ter uma paixão para o seu chamado. Você deve ser apaixonado pelo seu chamado. Amém? Você deve se apaixonar. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu já fui muito envolvido na igreja, muito envolvido no meu chamado, agora eu vou dar espaço para os outros. Eu digo para você: dê espaço para os outros, mas continue com a paixão pelo teu chamado. Continue se apaixonando pelo teu chamado. Continue indo levando o Evangelho. Amém? A Bíblia diz em Romanos 12:4, assim como cada um de nós tem um corpo, como muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Então todos nós temos um chamado, mas todos nós não temos o mesmo chamado. Cada um tem um chamado diferente do outro. Cada um tem um chamado. Talvez o meu chamado aqui seja um evangelista ali na rua, mas talvez o seu chamado é lá na sua casa de pregar o evangelho para o teu vizinho. Talvez o chamado de você é lá no hospital. Talvez o seu chamado é lá no seu trabalho. Talvez o seu chamado é lá na sua escola. Talvez o seu chamado é de você se acordar de madrugada e orar pelas pessoas da sua rua, que elas tenham um encontro com Cristo. Eu não sei qual é o seu chamado, mas eu digo para você nessa noite: essa noite é a noite de você se incendiar, para você se apaixonar pelo seu chamado. Amém? Para a casa dele, para ser simplesmente um ouvinte. Deus chamou você para você vir para a casa dele, porque você tem um chamado. Aleluia. Deus não chamou você apenas para você vir aqui e assistir um culto maravilhoso como esse está tendo aqui. Não. Deus te trouxe você até este lugar aqui para que você ouça a palavra dele e que você venha repartir essa palavra dele. Sabe, você tem uma coisa muito interessante: conhecimento que não se reparte, ele se termina. Quando você ganha, recebe um conhecimento da palavra de Deus, se você não repartir esse conhecimento, uma hora ou outra ele vai se terminar, vai sair da sua mente. Mas quando você reparte o conhecimento que você recebeu, quando você começa a falar daquilo que você recebeu, você vai ver que esse conhecimento vai ser dividido, esse conhecimento vai crescer. Amém? Agora eu pergunto para você: qual é a importância que você tem dado para o seu chamado? Qual é a importância que você tem dado para o chamado que Deus colocou no seu coração? Deus te chamou para este lugar, Deus chamou você para a igreja dele. Mas agora eu pergunto para você: qual é a importância que você tem dado para o seu chamado? Talvez você tenha pensado assim: não, ano que vem eu vou começar a exercer meu chamado. Não, ano mês 7 eu vou começar a exercer meu chamado. Ou se você ficar com esses planejamentos, eu digo para você que não vai dar certo não. Hoje é o dia de você exercer seu chamado. Hoje é o momento de você exercer seu chamado. Glória a Deus. Amém? Desculpas para o nosso chamado. Amém? Mas pedimos desculpas para nós mesmos sobre o nosso chamado. O apóstolo Paulo foi alguém tão apaixonado por seu ministério que trabalhou para o reino, e a única coisa que lhe dava valor na sua vida, irmão, era levar a mensagem. A Bíblia diz assim em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 24: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Olha só, irmãos, esse homem que está falando
aqui, jovem, ele não é um homem qualquer, não. Ele é um empresário, ele era um homem bem sucedido, só que ele diz assim que todas essas coisas deste mundo aqui, para mim, eu considero como nada. Mas para mim, o que eu considero para mim é levar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Agora, será que realmente temos essa paixão pelo nosso chamado? Será que temos essa paixão pelo nosso chamado? Aleluia. Será que quando passa aquela pessoa pela rua assim, você sente que você deve falar do amor de Jesus para ela? Está ali aceso no seu coração. Deus está cutucando você, vai lá e fala, vai lá dar um pão para aquela pessoa. Jesus falou assim: tivesse sede, não me desse de beber, tivesse fome, não me desse de comer. E eu pergunto para você, será que nós temos sido apaixonados pelo nosso chamado? Deus não nos trouxe para a casa deles, irmão, somente para a gente andar bonitinho, bem vestidinho. Deus nos trouxe para a casa dele, porque nós temos um chamado. Nós temos que anunciar esse Evangelho, nós temos que fazer fruto, nós temos que gerar discípulos. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou eu que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo fala que eu trabalhei mais do que todos. Parece que está sendo meio orgulhoso, cara. Ele se esforçou, meu irmão. O apóstolo Paulo passou naufrágios, passou tantas coisas, mas ele estava se esforçando para levar a palavra do Senhor. Há um esforço. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. A Bíblia também diz que o reino dos céus ele é conquistado por esforço. Mas que esforço, irmãos? O esforço para você fazer a obra de Deus, esforço para você levar o Evangelho. Mas, irmão César, eu sou tão tímido, eu não me acho que eu não me vejo levando, pregando, eu não me vejo fazendo alguma coisa assim, como você disse. Mas eu quero falar para você nessa noite, assim do teu jeitinho como você é, se você testemunhar o que Deus tem feito, se você anunciar o que Deus tem feito na tua casa. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança chegou na casa de Obed-Edom, ele foi grandemente abençoado. 3 vezes ele foi grandemente abençoado. E o interessante é que isso chegou aos ouvidos do rei Davi. O povo começou a falar: ô rei, o Obed-Edom, depois que levou a Arca da Aliança para lá, ele começou a ser grandemente abençoado. A vida dele foi transformada, a casa dele mudou, a casa dele era escura, agora está lá colorida, a casa dele é outro ambiente. Chegou isso aos ouvidos do rei, toda a cidade sabia o que estava acontecendo na casa de Obed-Edom. E eu falo para você nessa noite, eu e você, meu irmão, nós somos hoje a Arca da Aliança, nós levamos a presença de Deus, e quando nós chegamos na casa de alguém, quando nós chegamos, se deparamos na frente de alguém, algo vai acontecer, irmãos, algo vai acontecer na vida daquela pessoa ali, porque a presença de Deus está dentro de você. Os já sabiam o que tinha acontecido na casa de Obed-Edom, era nítido. Hoje eu vejo, irmãos, pessoas que são apaixonadas pelo seu chamado, acontecendo essas coisas. Elas vão em casa das pessoas, elas abrem uma seta na sua casa, começam a vir os vizinhos, aqueles vizinhos começam a chegar com uma cara meio de carrancuda ali, ou a cara meio triste, eles começam a se alegrar, eles começam a testemunhar depois: olha, eu fui na célula lá, eu fui na casa do meu vizinho, lá ele fala sobre Jesus, vai 2, 3 irmãos lá, eles oraram por mim, e eu senti algo maravilhoso na minha vida. Aleluia. E eu tenho ido lá na casa do meu vizinho e tenho mudado. Eu quero falar para você nessa noite, meu irmão que está aqui. Tem pessoas na sua rua que precisam de Jesus. Tem pessoas na sua casa que precisam de Jesus na sua família. Jesus não quer somente você na sua família, não. Jesus quer toda a sua família. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, ele não falou assim: ó, Zaqueu, tu está salvo. Ele falou: hoje houve salvação nessa casa. Então, se você está aqui, eu quero falar para você: Deus tem salvação para ti e para toda a tua família. Mas para isso você deve se apaixonar pelo seu chamado. Eu vou te colocar um peso sobre você através dessa mensagem, mas eu quero lembrar para você do seu chamado. Eu quero que nessa noite você venha refletir que você tem um chamado. Eu quero nessa noite despertar você sobre o seu chamado. Amém? Porque tudo que a gente faz, irmãos, com paixão, ela gera um efeito.
E quando você faz algo para Deus com paixão, quando você ora por alguém, faz uma campanha de oração por alguém, quando você abre a porta da sua casa para receber alguém ali e falar do amor de Deus. Quando você se dedica para essas coisas, você vai ver os milagres de Deus acontecer. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que acontecem na igreja. Eu estou há pouco tempo na igreja, faz 20 anos que eu estou. Eu já vi muitas pessoas da igreja não prosperarem. Muitas pessoas não prosperaram. Ah, você tem que desanimar. Não. Eu venho trazer a realidade. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque tudo que Deus nos dá é para a gente colocar na obra dele. Se Deus te deu um sofá bom, é para você botar pessoas acertadas naquele sofá bom que você comprou, para que você venha pregar o evangelho para ela. Se você botou um porcelanato na sua casa, é para as pessoas chegarem ali naquele ambiente agradável, naquele piso que você colocou e ali ouvir o evangelho. Se você tem um carro bom, se Deus tem te dado um carro bom para você, esse carro não é somente para você viajar. Esse carro Deus deu para você levar pessoas à igreja. Esse carro Deus deu para você juntar pessoas e trazer aonde alguém está pregando o evangelho. Se Deus te deu roupas bonitas, como eu estou hoje com essa camisetinha, me senti bonitinho aqui. Se Deus te deu roupas bonitas para você, é para você se estar bem apresentado para aqueles que vão receber o evangelho. Mas às vezes tem pessoas que não dizem os irmãos da igreja. Tem pessoas que dão oferta, pastor, e estão lá ainda naquele foguinho 73, estão lá ainda não conseguem sair do aluguel, estão lá naquela vida patinando ainda, porque eles não têm dividido aquilo que Deus tem dado. Amém? Tudo que Deus te deu, irmão, é para você usar na obra dele. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que rouba a paixão do seu chamado. Tem duas coisas que roubam. Hoje eu vim nesse culto aqui, pensei que eu ouvi sobre prosperidade. Vai ouvir sobre prosperidade. Quer ver uma palavra de prosperidade? Eu vou lançar uma palavra profética para você nessa noite sobre prosperidade. Quem crê aqui, amém? Amém. Só que para você ter prosperidade na sua vida, não existe prosperidade sem reação. Você deve ser rico na reação. Alguém pode fazer uma palavra? E essa? Uma chave para a prosperidade. Amém? Prega o evangelho. Amém. Tira um dia da sua semana, uma hora da tua semana. Abre a porta da tua casa. Convida teu amigo. Convida teu vizinho. Vamos tomar umas cuidas de chimarrão comigo. Vamos comer umas bolachas. Vamos tomar um café. E ali você começa a falar o que Deus tem feito na sua vida. Quer prosperidade? Comece a fazer isso. Você vai ver que a conta já vai diminuir. Você vai ver que não vai precisar gastar na farmácia. Amém? Comece a fazer essas coisas. Aleluia. Comece a fazer isso. Porque a Bíblia diz em Salmo 127 que inútil será levantar de manhã e comer o pão da miséria, porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Amém? Jesus certa vez estava num lugar onde ele estava falando sobre a palavra dele ali. E algumas pessoas chegaram e falaram para ele assim: Jesus, a tua família te chama, os teus irmãos te chamam. E Jesus falou assim: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se você, irmão, dessa noite quer fazer parte da família de Jesus, você tem que estar envolvido na pregação do Evangelho. Você tem que estar envolvido em testemunhar aquilo que Deus tem feito para você. Glória a Deus. Eu achava que muita outrora, irmãos, que para mim fazer parte da família de Jesus, pastor, eu tinha que andar com calça social, de terno e gravata, e somente andar assim, vir para a igreja, irmão. Mas hoje eu sei, para mim fazer parte da família de Jesus, eu tenho que estar envolvido, eu tenho que orar para Deus, tira essa timidez de mim, não me deixe eu ficar parado, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que fazer alguma coisa na tua obra. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Começa a fazer a obra de Deus, começa a abrir a porta da sua casa e receber os teus amigos e anunciar o Evangelho ali. Você vai ver que as tuas lutas vão parar, porque a tua mente somente está nas tuas lutas. Mas quando você começar a se preocupar com a obra de Deus, quando você começar a ver pessoas transformadas, é tão lindo quando a gente vê na igreja, vê alguém testemunhando: eu era isso, eu era aquilo. Jesus me transformou. Quem gosta de ouvir isso aí? Amém? Amém? Agora imagina quando você fazer parte dessa história. Quando essa pessoa era uma pessoa que era lá na tua casa. Quando essa pessoa ela era teu vizinho. E através daquelas coisas de chimarrão, aquele cafezinho que você deu para ela lá,
através da maneira que você falou no Evangelho para aquela pessoa, ela teve um encontro com Jesus. É melhor ainda. Uma das coisas que rouba paixão pelo nosso chamado, irmãos, é o excesso de trabalho. Tinha uma época na minha vida, irmãos, e meu nome era trabalho, sobrenome hora extra, apelido bico. Eu vivia trabalhando. Olha uma vez da risada dele. Eu vivia trabalhando. Eu vivia trabalhando, fazendo hora extra, procurando bico, né? Eu vivia sempre trabalhando. Agora me pergunta se eu tinha dinheiro. Não tinha nada. Eu guardava dinheiro em saco furado, juntava aquele monte de dinheiro e saía com o saco furado. E eu não entendi por que daquilo, pastor. Há um texto no livro de Abacuque, que Abacuque diz assim, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja... Eu confiarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu confiarei no Senhor. Então, se a gente olhar aquele contexto ali, por que Abacuque falou isso? No texto está nos falando ali que o povo que estava sendo escravizado, eles tinham sido libertos. E eles voltaram para a sua terra. Só quando eles voltaram para a sua terra, Débora, eles começaram a construir suas casas. Eles começaram a se preocupar com as suas coisas. Eles começaram a se preocupar com o seu bem melhor. Isso não é errado, a gente se preocupar com essas coisas, irmãos. Amém? Mas quando a gente coloca isso em primeiro lugar, aí é errado. Quando a gente coloca essas coisas na frente de Deus, isso é errado. E Abacuque começou a reclamar para Deus: Senhor, nós estamos plantando e vem o inimigo e leva toda a nossa colheita. O inimigo tem saqueado todas as nossas plantações. E Deus fala assim, no linguajar do irmão César: olha, eu vou colocar a raposa no galinheiro ainda. Vocês estão tristes por causa disso? Eu vou colocar a raposa no galinheiro ainda. Como assim, Deus? Sim, porque vocês outrora andavam desse jeito, outrora vocês não tinham nada. Agora vocês ganharam a minha presença, agora vocês têm tudo. E em vez de vocês construírem a casa, vocês estão construindo as suas casas. Vocês estão se preocupando com vocês. Então, por isso que eu tenho usado um outro povo para saquear as coisas de vocês, porque vocês têm se preocupado com suas coisas. Aí então Abacuque diz: ainda que não haja ainda que a figueira minta, eu confiarei no Senhor. Então Abacuque está dizendo assim: ainda que as coisas estiverem ruins, eu confiarei no Senhor. Então veja aqui, irmãos, quando nós começamos a se preocupar somente com as nossas coisas, as coisas começam a dar errado. Porque nós estamos fazendo as coisas com o nosso braço. E uma das coisas que começa a dar errado é quando nós começamos com excesso de trabalho. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Olha que interessante isso aqui. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Marta estava lá na cozinha. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude. Então, Marta chega assim com um tom de deboche: ô Jesus, não se importa que ela está aí ouvindo, estou lá me ralando na cozinha? Estou sozinha lá. Respondeu o Senhor: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Infelizmente, muitos têm valorizado mais a comida terrena do que a celestial. Muitas pessoas têm valorizado muitas coisas dessa terra. Mas aquilo que é o principal, que é a palavra de Deus valorizada. Em João capítulo 6, versículo 27, diz assim: Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Amém? A paixão pelo nosso chamado é o excesso de trabalho. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que talvez vocês pensem assim: mas isso não é meio louco na cabeça. O trabalho acima do normal é coisa do diabo. É coisa do diabo.
E tem um texto bíblico sobre isso. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 5, que quando Moisés, pastor, ele chegou lá e falou para o faraó, ó, liberta meu povo para dar ao meu Deus no deserto. O que o faraó fez? Mandou tirar a palha dos escravos. E disse assim, ó, agora eles vão ter que fazer a palha, eles vão ter que ir atrás da palha. Tira a palha deles, para que eles venham se sobrecarregar de trabalho. Assim eles não têm como inculcar as palavras de Moisés. Quanto tempo, irmãos, eu tive numa igreja, ouvindo grandes pregações, e a minha mente estava lá, amanhã eu tenho que fazer isso no serviço, amanhã eu tenho que não sei o quê. Eu quero falar para você que uma das coisas que faz nos perder a paixão pelo nosso chamado é o excesso de trabalho. Talvez você tenha trabalhado demais, talvez você tenha feito tantas coisas, mas eu quero falar para você, Deus tem um chamado na sua vida. Amém? No verso 40 diz assim, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Eu pergunto para você nessa noite, o que é mais importante para você? O teu serviço ou a obra de Deus? Ah, mas eu tenho minha família. Amém, irmãos? Eu sei, eu também tenho minha família. Eu trabalho ainda às vezes. A minha nora às vezes vai lá em casa, mas o dono da oficina trabalha mais que funcionário. Eu me errado, eu trabalho. Só que quando chega o dia da obra de Deus, eu tenho que parar. Quando chega o dia hoje, eu tenho que ir lá naquela casa, eu tenho que parar. Porque o excesso de trabalho faz nós perder a paixão pelo chamado. O excesso de trabalho faz, irmãos, nós deixar Deus como segundo plano. E isso tem anos deixado pessoas apagadas, anos tem deixado as pessoas perdendo a paixão pelo seu chamado devido ao excesso de trabalho. Pessoas que trabalham domingo, pessoas que trabalham sábado, dia inteiro, às vezes vão até entre noite trabalhando. Eu sei que talvez você quer conquistar algo para a sua vida, mas eu digo para você, Deus tem algo para você. Os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Não deixe o excesso de trabalho diminuir o seu chamado. Não deixe o excesso de trabalho tirar a paixão pelo seu chamado. Outra coisa, a paixão pelo nosso chamado. Lembre, você tem um chamado. Isso é importante. Você tem que valorizar isso mais do que do seu trabalho. Estava olhando esse testemunho essa semana uma mulher. Ele estava fazendo um culto ao ar livre numa rua. E a 3 casas para baixo, uma mulher teve um infarto fulminante e morreu. Morreu na hora daquele infarto fulminante. E os donos daquela casa, sem saber o que fazer, pegaram aquela mulher e levaram até aquele culto ao ar livre. E aí, naquele culto ao ar livre, os irmãos pegaram, pararam a música, pararam com tudo, o pregador parou de pregar, e todo mundo colocou as mãos daquela mulher lá, e aquela mulher ressuscitou. Olha só. Os irmãos lá no olho só para o culto ao ar livre. 2 anos depois, essa mulher que ressuscitou, ela estava em presídio, apaixonada pelo seu chamado, anunciando Jesus. E lá tem uma pessoa lá encarcerada lá, e ela começa a falar de Jesus para essa mulher. Essa mulher hoje é uma grande missionária. Essa mulher que estava presa. Então essa mulher ouviu a mensagem de alguém que outrora estava morta, foi ressuscitada, se apaixonou pelo seu chamado e foi lá no presídio levar a mensagem. Eu quero falar para você nessa noite aqui, Deus tem uma obra na sua vida, você tem um chamado, e tem muitas pessoas que vão se chegar nessa igreja aqui, através de mim, de você, através do nosso chamado. Vai ser através do seu chamado que pessoas vão se chegar aqui. Se você olhar para as fileiras do lado aqui, e a fileira lá para lá, imagine se cada um de vocês trouxesse hoje uma pessoa. Como é que está essa igreja? Ou até o final do mês, todos aqui trazerem uma pessoa, apaixonada pelo seu chamado, eu vou ter que trazer uma pessoa da igreja. Vocês iam ter que ficar de pé. Glória a Deus. Se todos aqui trouxessem uma pessoa, vocês iam ter que ficar de pé. Amém. Aleluia. Há uma história interessante, irmãos, do homem chamado Pierre Moody, que em 1860, na igreja dele, se você levasse um visitante, você tinha que alugar uma cadeira. Não era como hoje a gente chegar aqui, ô pastor, eu trouxe um visitante sempre. Não, na época dele, visitante da igreja, quem levasse o visitante tinha que pagar aquela cadeira para o visitante sentar. A história nos fala que tiveram que alugar um outro pavilhão para os visitantes de Moody
De tanta gente que ele começou a levar. Alugaram um pavilhão na frente, porque só naquele pavilhão lá eram todos os visitantes de Diariamente. Eu quero falar para vocês, vou incentivar você, igreja, que você venha se apaixonar pelo seu chamado, que você venha se apaixonar por almas, Amém. que você venha se apaixonar em ganhar almas para o Senhor. Talvez você venha aqui nessa noite para ouvir uma palavra que Deus venha te abençoar. Eu tenho a palavra para Deus te abençoar nessa noite, e essa palavra é: se apaixone pelo seu chamado, seja apaixonado pelo seu chamado. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca vi alguém sofrer, alguém que tem paixão pelo seu chamado. Eu nunca vi alguém estar derrotado que é apaixonado pelo seu chamado. Pelo contrário, essas pessoas são prósperas. Essas pessoas são abençoadas e abençoadas por você. Aleluia. O nosso chamado é as distrações. Olha o texto no livro de Lucas, capítulo 14, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse: feliz aquele que comer o banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram a se apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi. Estou indo experimentá-lo. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabo de me casar, por isso não poderia ir. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que na minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Agora eu pergunto para você: essas pessoas estavam pecando? Essas pessoas que não foram no banquete estavam pecando? Comprar juntas de boi é pecado? Não. Casar é pecado? Não. É livre. Comprar uma propriedade é pecado? Não, não é pecado. Mas são distrações que naquele dia vai fazer pessoas perderem as mãos. A segunda coisa que eu vou paixão do nosso chamado são as distrações. Eu não tenho tempo hoje que eu tenho que botar os beijos no banheiro. Eu não tenho tempo hoje que eu tenho que lavar o carro. Eu não tenho tempo hoje que eu tenho que costurar uma roupa. Eu não tenho tempo hoje que eu tenho que fazer tal coisa. Eu não tenho tempo. E vai se justificando naquele dia, irmãos. Talvez você seja acostumado com isso, não tem tempo. Jesus vai estar voltando levando a sua igreja e você. Alguém vai dizer: ó, Jesus está chegando. Você pode falar assim: eu não tenho tempo porque eu estou fazendo leite. A segunda coisa que tira a paixão do nosso chamado é as distrações. As pessoas começam a se ajuntar de coisas, as pessoas começam a fazer tantas coisas, e essas distrações que não são pecados, são coisas boas, mas são coisas que faz perder a paixão pelo chamado, são coisas que vai nos distanciando das coisas de Deus. Amém? É por isso que tem muito crente que não consegue comprar mais na casa. Se comprar, pastor, meu dia de folga é só domingo, o trabalho não é sábado. Mês que vem estou aí. É por isso que muitas vezes pessoas não conseguem ter um carro, porque ele vai ter que lavar o carro. É por isso que às vezes as pessoas não podem ter uma casa 2 pisos, ou um terreno muito grande, porque vai ter que capinar o terreno, volta dessa altura. As distrações. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer te dar coisas, Deus quer te abençoar com coisas que você venha testemunhar daquilo que Ele veio te dar. Mas que isso não venha virar distrações, que isso não venha te distrair daquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou somente para você ficar areando as tuas panelas tramontina, não. Deus te chamou para você fazer um banquete e convidar pessoas para ir nessa casa lá, e lá você anunciar sobre Jesus para elas. Deus não te chamou para você somente ter uma casa bonita ali, para você ficar distraindo e limpando aquela casa. Deus te chamou para você ter uma casa bonita, para você receber pessoas e falar do Evangelho de Jesus. Aleluia.
Amém? Fala para o pastor, faça uma célula lá. Pastor, eu não sei fazer. Vai lá e manda alguém fazer lá, Jesus. Pastor, eu vou somente abrir a porta da minha casa. Faça isso. Ah, mas vão sujar meu piso. Irmão, tudo isso aqui vai ficar. O piso de porcelanato vai ficar. O sofá luxuoso, bonitão vai ficar. As roupas vão ficar. Tudo vai ficar. Não te distraia com essas coisas. Não te distraia. Estava hoje eu fazendo uma célula. Uma ruazinha bem famosa lá, dentro do Bibi, o nome da rua. Você já viu? A rua não era reta, ela era assim, ó. O carro ia assim. E como a rua era inclinada assim, tinha umas valetas assim. E aí, convidei o irmão abençoado, o pregador da igreja, olha lá, isso é abençoado, prega uma mensagem assim. Pensa em Deus, sabe? Olha, vamos comigo lá, numa célula que eu estou fazendo lá. Está indo um grupo de pessoas, lá umas 20, 25 pessoas. Lá está sendo bom lá. E Deus está operando lá. Não, nós vamos contigo lá. Não, vai lá para levar uma mensagem lá, vai ser bênção lá. Levei aquele irmão pentecostal, aquele irmão, né? Gosta de pregar a palavra de Deus. Quando chegou lá no beco do bebê, ele disse: "Para, César, eu não boto meu carro aí." Tá louco? O Beto não gosta de um beijãozinho aí, cara. Cheio de valeta aí, ó. Vai te estoparar com o teu carro. Esse irmão vivia estragando o carro. Isso o carro dele agora não comeu. Vivia estragando o carro. Encontrava ele na igreja, ele não pega tabaco, estourou o pivô. Ele não pega tabaco, começou a vazamento do carro. Ele não pega tabaco, a bateria arriou. Só que falava isso. Irmãos, no dia que deu manutenção no meu carro, deu R$1.200, pessoal. Aqueles R$1.200 parece que foi R$100 que eu paguei para o mecânico lá no carro. Não me pesou nada, porque Deus estava me abençoando. Amém? E o melhor ainda, essas pessoas estavam ouvindo o Evangelho lá. Uma senhora veio a falecer devido ao câncer que ela tinha, mas antes de ela falecer, ela se entregou sua vida para Jesus. Confessou seus pecados lá no seu quarto lá. E teve um encontro com Cristo. Eu quero falar para você, igreja, não se distraia. Não se distraia com coisas. Não se distraia com coisas que não vai te levar a nada. Os dois primeiros compraram. É bênção você comprar propriedade. É bênção você comprar um carro. Mas não é bênção quando você se distrai com essas coisas. Amém? Muitos têm se embriagado, irmãos. Muitos têm se embriagado nas bênçãos. Amém? Eu até acho que às vezes é culpado de Jesus. Tem pessoas que ficam embriagadas nas bênçãos. Uma vez um indivíduo por causa de um Fuca que ele ganhou de Jesus, ele veio na igreja. Aí tinha que limpar o Fuca, arrumar o Fuca, tinha que se embriagou na bênção. O Fuca velho. Você não chegou aqui de bicicleta, Jesus te deu um Fuquinha agora, Deus vai. Agora tu não vai nos Fuca, irmão. Agora que deu fruto do Fuca. Muitos irmãos têm se embriagado com as bênçãos. Há um texto no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, onde fala-se de Noé. A Bíblia diz que Noé foi salvo ele e a sua família. Olha que bênção, né? Toda ele e a sua família foi salvo daquela arca lá. Mas quando ele chegou lá, estacionou a arca, ela desceu, a porta se abriu. Né? A Bíblia diz que ele plantou uma vinha, de tão alegre que ele estava, ele plantou uma vinha, que ele fez? Se embebedou. Encheu a cara. Porque ele estava tão abençoado. Sabe, irmãos, as pessoas muitas vezes ficam embriagadas das bênçãos, distraídas das bênçãos, ficam tão contentes. Ai, está tão bom aqui na minha casa. O culto hoje está bom aqui. Eu vou ver a pregação no YouTube, vai ser mais legal. Eu vou ver aqui a pregação no meu celular, aqui no meu sofazinho. Eu vou ver aqui, né, a pregação aqui no... deitado na minha cama aqui. Está tão boa. Tem pessoas que têm se embriagado com as bênçãos. A Bíblia diz que Noé, ele se embriagou-se ali e fez a sua família pecar. Seus filhos pecaram, devido que ele ficou embriagado com as bênçãos, devido que ele gostou de ter acima do normal das bênçãos. Embriagou com as bênçãos. E hoje eu pergunto para você, o que tem te embriagado? Será que a tua TV é lá de 60 polegadas? Será que a Netflix, lá que tu fala que é uma bênção, tu paga só 20 mil por mês? Será que é o YouTube? O que tem te embriagado hoje? Que você tem perdido a paixão pelo seu chamado? É o seu carro? É a sua casa? É o seu trabalho, deu um aumento lá, conforme tu trabalhou um pouco mais lá?
Você vai das 8 da manhã às 11 da noite. É isso que você tem se empregado. É isso que tem feito você perder a paixão pelo seu chamado. Jesus falou em Lucas 21:34: olhai para vós mesmos, não conheço o que... Olhai para vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. E aquele dia vos sobreveio de improviso, como nós. Glória a Deus. No que você tem se embriagado? Nessas distrações. Qual que é as distrações que tem te distraído? Há também as distrações que vêm em forma de entretenimento. Joguinhos, TV, celular, Instagram. Isso só demonstra, irmãos, que a falta de oração nunca foi tempo. Porque quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo você fica no celular, quanto tempo você fica em joguinhos ali. Amém? Então, uma das coisas que rouba a paixão que nós chamamos de distrações é o entretenimento. Há uma frase do homem chamado Leonardo Reveril que diz que o entretenimento é um substituto diabólico da alegria. O entretenimento vai te alegrar somente aqueles momentos, mas a alegria do Senhor, ela permanece. Amém? A alegria do Senhor. Por isso que o salmista também falou assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É tão bom servir a Deus, irmãos. É tão bom estar na casa de Deus, irmãos. Eu sei que é tão bom a gente trabalhar, é tão bom a gente glorificar a Deus pelo trabalho que tem nos dado, mas eu quero falar para você nessa noite: não deixe o teu trabalho tirar a paixão pelo seu chamado. Há um versículo no livro de Provérbios que diz assim: que a bênção do Senhor, essa se enriquece e não traz dores. Se o teu trabalho tem te trazido dores, se o teu trabalho tem te trazido peso na sua vida, isso não vem de bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, essa que enriquece de verdade, não traz dores. Aleluia. Aleluia. Deus tem um lugar na vida do cristão, mas não deve ser nossa paixão. Como eu falei, eles se casavam, eles compravam propriedades, compravam bois, tudo isso a gente pode conquistar, irmãos, mas isso não pode ocupar o lugar do nosso coração. A Bíblia diz que nós somos forasteiros dessa terra. O que é forasteiro? É alguém que está de passagem. Estamos de passagem aqui. Salomão falou assim, irmãos. Salomão buscou tantas coisas para se sentir feliz na vida dele. A história diz que Salomão, ele foi encontrar alegria no trabalho. Onde tinha o castelo de Salomão, tinha uma vinha imensa. Ele começou a plantar vinha, era tudo muito bonito, fez jardins, fez bosque, fez tantas coisas, e aquele trabalho que ele fazia, ele se alegrava no final de ver seu trabalho. Mas um dia Salomão pensou assim: tudo isso que eu construí, um dia vai ficar nas mãos de alguém que não teve nem um sofrimento, nem um cansaço para construir. Quando a gente parte dessa terra que construiu, que a gente construiu, vai ficar com alguém que não teve uma disposição, não teve cansaço como nós tivemos para construir. Eu não estou nessa noite desanimando você que você não deve construir uma casa, construir algo para você. Você deve fazer isso aí. Mas eu quero falar para você nessa noite que isso não deve estar em primeiro lugar na sua vida. O que vem em primeiro lugar na sua vida é Jesus. O que vem em primeiro lugar na sua vida é levar o Evangelho para alguém. Naquele dia, quando nós partimos dessa terra aqui, irmãos, eu acho que eu falei isso aqui outrora, nós terminar aqui. Eu já fiz muito, eu já fui em velório, já fiz muito fúnebre, assim. E eu sempre, quando eu vejo em velório, as pessoas veem assim, dão uma palavra, né? Esse aqui era um trabalhador. Esse aqui trabalhava, às vezes chegava lá no lugar de casa. Esse aqui construiu uma barra para casa. Morreu recém de apagar o carro. Esse aqui foi isso, foi assado. Todos nós temos uma história que vai ser contada ali, naquele momento. Mas essas histórias, irmãos, que o fulano trabalhou, construiu, comprou casa na praia, comprou isso, comprou aquilo, essas histórias chegam um momento que ela vai se terminar. Ela não vai continuar morando nessa terra. Mas aquelas pessoas, irmãos, que tinham paixão pelo seu chamado,
paixão de levar o evangelho, paixão de orar pelas pessoas. Naquele dia, quando nós tiveram o culto fúnebre lá, sabe qual é que vai ser as palavras das pessoas? Esse aí orou por mim, eu recebi o Espírito Santo. Esse homem aí, quando orava, eu sentia a presença de Deus. Esse homem me ensinou a orar. Esse homem me ensinou a palavra de Deus. Esse homem aí um dia foi lá na minha casa, orou por mim. Eu estava com a minha perna cheia de dor lá. Eu estava com artrose no meu joelho. Ele orou por mim e fui curado. Esse homem aí, ele era assim, todo errado lá no mundo. E Jesus encontrou ele. E através dele eu estou aqui hoje na presença de Deus. Que história você quer deixar? A história que você construiu uma grande casa? A história que você é um grande trabalhador desse mundo? Ou a história que você orou para alguém e ela só recebeu o Espírito Santo? Qual a história que você quer deixar para os seus netos? Qual a história que você quer deixar para os seus filhos? Que você tenha uma boa educação? Ou que você ensinou seus filhos a orarem? Ou que você fazia questão de ver eles te ver a orarem? Qual a história que você quer deixar? Isso faz parte da paixão do bom chamado. Os nossos filhos, irmãos, eles não vão orar quando a gente fala para eles assim, vai lá orar, Guri, vai lá orar, Guria. Eles vão orar quando eles nos veem nós orando. E pessoas que oram são pessoas que são apaixonadas pelo seu chamado. Os nossos filhos não vão ler a Bíblia quando eles dizem, vai lá ler a Bíblia. Eles vão ler quando eles veem nós lendo a Bíblia. Aleluia. Não adianta você chegar em casa, ó, o pastor falou, tem que ler a Bíblia, hein? Vai ler você a primeira vez na Netflix. Já tomei um sacão da minha filha assim. Desliga o celular, porque vai estar com o celular ligado, pai. Então, irmãos, as coisas que vocês colocaram de pé.